o presidente também tem como uma das suas bases de apoio polícias, em especial polícias militares, né? E esse uso das polícias também para incitar esse tipo de discurso, a gente pergunta, bom, será que uma parte das polícias poderiam estar apoiando, então, sim, suposta aventura antidemocrática, né? E qual seria o papel do Exército para, então, ser o fiel da balança? Uma vez que esse governo tem uma quantidade nunca vista antes no país, né, de pessoas do Exército. Isso dizendo, Gabriela, do ponto de vista, assim, eu trabalho com polícia, a minha organização foi a primeira organização a ter uma cooperação com o Exército na área de missões de paz. Então, eu não tenho absolutamente nada contra, pelo contrário, eu trabalho com essas organizações. Mas não posso, do meu ponto de vista também, aqui, né, de olhar o tema e participar dessa discussão, dizer que a gente não tem risco de estar alimentando algo que seria muito ruim para a nossa democracia. Olá, galera! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos, porque o assunto que a gente tem para conversar hoje é muito importante, tão importante que eu até mudei de cenário. A gente conversou ultimamente, quando a gente falou no último vídeo aqui no canal, sobre essa interferência do Bolsonaro na Petrobras, a gente falou como esse é um movimento que o Bolsonaro faz para fazer um aceno a uma parte muito importante do seu eleitorado, que são os caminhoneiros que estavam aí incomodados com o aumento no preço do combustível. É claro que ele deixa a outra parte do eleitorado incomodada, que são os liberais, mas a gente já viu que está todo mundo aí tentando passar um pano porque não tem um outro barquinho para pisar, né? Então a gente tem que observar para ver como é que a coisa fica. Agora, quando eu fizer esse vídeo falando sobre a Petrobras, eu já falei para vocês que a gente ia conversar sobre um outro tema que tem a ver não só com os acenos do Bolsonaro a um grupo do seu eleitorado, e aí pensando numa alternativa democrática, mas que tem a ver também com a possibilidade de a gente ter que lidar num futuro próximo aqui no Brasil com uma alternativa não democrática. Esse assunto é a flexibilização que tem sido aperfeiçoada pela gestão Bolsonaro do acesso às armas de fogo. E para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa que com certeza vai falar muito melhor do que eu, porque é uma especialista nesse assunto. Aliás, tem escrito coisas fantásticas sobre o tema. Sugiro a vocês que acompanhem a produção da Ilona. Eu estou aqui com a Ilona Szabo, que é formada em Relações Internacionais, é chamada por todo mundo de cientista política, acho que com razão. Como ela não refuta esse rótulo, eu também vou me permitir utilizar. E a Ilona é cofundadora do Instituto Igarapé e também é autora de todos esses livros que eu tenho aqui comigo, o mais recente deles, A Defesa do Espaço Cívico. Para quem me acompanha no Instagram, eu já indiquei todos lá algumas vezes. Bem-vinda, Ilona, é um prazer conversar com você. Nossa, depois dessa propaganda toda aqui, olha, estou devendo, hein? De jeito nenhum, acho que vai ser muito boa essa nossa conversa. Já contando para todo mundo, assim, o nosso truque, a verdade é que eu acabei de conversar com a Ilona pro podcast dela. Depois ela conta para vocês, sigam ela lá nas redes dela e aí ela conta quando que ela vai publicar o podcast. A gente conversou, eu acho que a gente tá aqui conversando há quantas horas? 3? Olha, umas 3 horas, 2 tagarelas, mas é que assim, assunto não falta, né? Então já vimos. Já pode fazer uma introdução para o nosso vídeo, porque só estamos aqui conversando durante 3 horas para depois publicar o conteúdo dessa nossa conversa, porque vivemos ainda numa democracia. E aí temos o direito de expressar as nossas opiniões sobre temas polêmicos. E é pela nossa preocupação com o futuro da nossa democracia que a gente vem conversar aqui. Ilona, conta pra gente, assim, eu acho que você podia fazer um histórico, porque a gente sabe que o Bolsonaro, logo que assume a presidência da República, ele já toma algumas iniciativas relacionadas à flexibilização do acesso às armas e às munições, enfim. Alguns decretos ele mesmo substituiu por outros, depois do questionamento no Supremo Tribunal Federal, enfim, tem toda essa controvérsia. E agora, recentemente, ele deu mais um passo no sentido de flexibilizar o acesso às armas, inclusive usurpando um pouco aí o campo que é do Poder Legislativo. Mas faz pra gente só um apanhadinho pro pessoal entender. Perfeito. Acho que primeiro de tudo dizer assim, esse tema, né, deveria ser tratado muito mais tecnicamente do que na emoção, mais razão, porque armas são instrumentos perigosos que precisam ter um controle responsável. Então, assim, já parto do sentido que eu não sou contra as armas, eu sou a favor de um controle responsável das armas, Ótimo. porque, obviamente, elas são instrumentos que são feitos para matar, diferente de outras coisas produzidas por aí. É muito importante dizer que só a gente olhar pelo campo da segurança pública, o controle de armas ele é fundamental. Quando a gente fala em democracia, né, no Estado democrático de direito, há algo que é muito peculiar, que é o monopólio do uso da força.
Então, o Estado precisa ser responsável por esse uso da força, precisa controlar. E quando a gente começa a flexibilizar a questão do armamento, é dizer assim, estamos terceirizando uma responsabilidade que é do Estado de nos proteger, né, de nos prover segurança pública, tem algo errado aí. Tem algo errado por quê? Porque a gente sabe que a lei permite que a gente possa possuir armas na nossa casa. Não sou contra a lei. O que eu sempre digo para quem decidir possuir uma arma em casa é saiba dos riscos, porque quando a gente olha os dados, eu sei que dados muitas vezes não chegam a todo mundo, mas é importante a gente olhar. A gente sabe que uma arma em casa ela pode ser mais usada, infelizmente, por um suicídio ou envolvida num acidente, por exemplo, do que bem-sucedida numa legítima defesa. Por quê? Porque quem usa arma tem um elemento surpresa, que é o elemento do ataque. Então, quando você conversa com pessoas que entendem muito, são treinadas em uso de armas, eles sabem do que eu estou te falando aqui, que é um instrumento muito melhor para ataque do que para defesa. Se ainda assim você quiser possuir, cumpra as regras, cumpra as leis, porque também você não quer que a sua arma seja roubada, seja desviada, vá parar nas mãos erradas. Então, essa é uma discussão que a lei abarca, a gente não está entrando nela. Quando vai para porte de armas, que é a questão de você andar armado nas ruas, aí começa um problema maior. Por que dizer? Você tem na sua liberdade, na sua privacidade da sua casa, do seu trabalho, a responsabilidade é sua, a família é sua. Mas quando a gente está na rua, você coloca a sua liberdade em risco se você também está com mais armas. E aí, novamente, a maioria absoluta dos estudos mostra que mais armas em circulação, mais morte por armas de fogo. E o Brasil, Gabriela, como a gente sabe, é o país com maior número absoluto de morte por armas de fogo do mundo e é também um do topo quando a gente fala em letalidade, mortes por policiais. Então a gente tem um problema, a gente não está falando de controle de armas num país seguro, a gente está falando num país um dos mais violentos do mundo, né? E nessa perspectiva também, a gente sabe que para a polícia, se tiver todo mundo armado na rua, fica muito mais difícil. Então, se eu e você estamos lá num café, tomando o nosso cafezinho, entra alguém para assaltar, e de repente alguém do lado, bem intencionado, resolve nos defender, pode acabar que a gente se dá mal, outras pessoas do café se dão mal, porque algo que de repente seria assim, levaria a nossa bolsa e que um dia a gente poderia recuperar nosso patrimônio, né, acaba levando a vida de alguém. Então, a justiça pelas próprias mãos, isso infelizmente a gente sabe que é uma intenção até de algumas pessoas boas, mas que para a vida em sociedade não tem jeito, né? Atrapalha o trabalho da polícia, atrapalha a segurança coletiva e traz aí riscos maiores. Então, esse capítulo de segurança pública, né, que tem muito mais para a gente destrinchar, mas para uma sociedade segura, não é verdade que mais armas é mais segurança. Isso, há países com mais armamento, e a gente pode falar, são países que, em geral, têm armas de caça, o controle é super rígido. Os países onde você tem mais armas circulando, eles não são mais seguros, assim, no sentido aí do descontrole, no sentido de cada um faz o que quer. E aí as estatísticas vão mostrar, não sei eu que estou dizendo, na minha opinião. Bom, eu acho que o que agrava nesse momento é que, além da gente ter um país, né, que já tem muita insegurança, e a gente não está vendo outras medidas de valorização e profissionalização das polícias, de prevenção, de uma questão mesmo de você reformar um sistema prisional que infelizmente, onde o crime nasceu, o crime organizado recruta e comanda suas ações, né? Então, as prioridades de segurança estão abandonadas, trazem uma agenda que virou uma agenda prioritária desde o primeiro mês do presidente Jair Bolsonaro até hoje. Já foram 32 atos normativos, entre decretos, portarias, projetos de lei e suspensão também de portarias, por exemplo, de controle do Exército. E aí começa a ser bastante curioso, porque o que trazem esses decretos? Eles vão trazendo privilégios para grupos específicos, que são aí chamados, em especial, os CAC, que são colecionadores, atiradores e caçadores, e também membros das forças de segurança do Brasil, e a gente fala aí dos privilégios também dessas categorias, que no conjunto tanto aumentam o número de armas que você pode comprar, quanto o número de munições, mas aumentam de uma forma muito grande. Como também o calibre dessas armas. Então, antes a gente tinha um controle muito rígido de que armas cidadãos podiam possuir. Por quê? Mais armas vai acabar atrapalhando o trabalho da polícia. Mas hoje, um cidadão pode ter armas mais potentes do que os policiais. Você acha que essa receita é boa? Eu acho que não deve ser. Enfim, aí a história e as estatísticas mostram que isso não dá muito certo, né? E além disso, quer dizer, tem um discurso político que, além de facilitar esse acesso,
tem chamado para certas defesas que me trazem aí, honestamente, momentos muito ruins da história do mundo. Por exemplo, o presidente diz que quer armar o povo porque um povo armado nunca será escravizado. Quem agiu dessa forma, na verdade, não foram líderes democráticos, foram líderes, honestamente, autoritários. A gente tem na história Mussolini. Que eu tenho aqui o Mussolini numa capa de jornal, eu tenho a foto, eu vou colocar aqui a foto. E aí eles tinham chamado camisas pretas. Quando você olha os camisas pretas do Mussolini, era um grupo paramilitar formado por ele, uma base leal, né, um líder que queria se perpetuar no poder, você fala, me soa, infelizmente, alarmes. Aí você vê o Papadoc no Haiti, você viu o Hugo Chávez e o Maduro na Venezuela, que também criaram suas milícias, enfim, grupos que a gente chama aí de paramilitares, milícias cidadãs, como eles chamam por lá. Bom, no discurso do presidente, ele tem alguns momentos onde a gente vê que esta intenção, mesmo que seja só no discurso, pode estar passando até uma comunicação errada para esses próprios apoiadores. Isso já foi feito no começo lá, quando ele falava, vamos fechar o STF e o Congresso. Tivemos, inclusive, um acampamento de pessoas ali bastante mais radicalizadas, né, de um grupo radical. Inclusive, tinha relatos de que eles estavam armados, pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Depois, houve um discurso também durante a pandemia, que foi, enfim, uma reunião. Na frente do quartel-general, né? Esse discurso do quartel-general, quer dizer, inclusive o presidente ia, né, a encontrar esses grupos, então não é dizer que não tinha nenhum tipo de diálogo ali. Depois o próprio presidente disse que armaria a população para que ela se defendesse de prefeitos e governadores que tentassem instituir, por exemplo, o lockdown da pandemia. Quer dizer... Na reunião ministerial que o vídeo foi divulgado por ordem do ex-ministro Celso de Mello, do STF, né? Exatamente. Então, quer dizer, qual é a consequência disso? Quer dizer, instigar que cidadãos... Que tipo de reação? Quer dizer, prefeitos e governadores, então, seriam ameaçados, né? E, mais recentemente, Gabriel, tem um terceiro episódio que eu acho que nos remete a algo que aconteceu nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro copia, né, o seu amigo ex-presidente Trump, de achar, né, que a gente pode ter uma fraude eleitoral no Brasil. A gente viu o que Trump fez por lá, né, que as eleições foram fraudadas, até o último segundo ele tentou reverter, né, e não deixar que o presidente Biden tomasse posse, chamou os manifestantes para Washington, houve uma invasão do Congresso americano, com 5 mortes, a gente viu os vídeos de vários parlamentares, inclusive o vice-presidente, quer dizer, a tragédia poderia ser muito maior, né? Agora, esta mesma retórica está se repetindo aqui. As urnas eletrônicas são fraudadas, eu quero voto impresso, não vamos aceitar o golpe, e sabemos que temos, então, militantes aí, infelizmente, há pessoas mais radicalizadas na sociedade, não é, obviamente, o grupo de todas as pessoas que querem possuir armas no Brasil, mas um pequeno grupo armado, e armado com essa quantidade e esse tipo de armamento, basta para destabilizar ou para causar, pelo menos, um episódio bastante grave na nossa democracia. Então, enfim, tem esta questão que se junta ao terceiro ponto aqui, que é a politização das forças policiais. O presidente também tem como uma das suas bases de apoio polícias, em especial polícias militares, né? E esse uso das polícias também para incitar esse tipo de discurso, a gente pergunta, bom, será que uma parte das polícias poderiam estar apoiando, então, uma aventura, suposta aventura antidemocrática, né? E qual seria o papel do Exército para, então, ser o fiel da balança? Uma vez que esse governo tem uma quantidade nunca vista antes no país, né, de pessoas do Exército. Isso dizendo, Gabriela, do ponto de vista, assim, eu trabalho com polícia, a minha organização foi a primeira organização a ter uma cooperação com o Exército na área de missões de paz, então eu não tenho absolutamente nada contra, pelo contrário, eu trabalho com essas organizações, mas não posso, do meu ponto de vista também, aqui, né, de olhar o tema e participar dessa discussão, dizer que a gente não tem risco de estar alimentando algo que seria muito ruim para a nossa democracia. Então, assim, um momento de chamar a atenção, porque as armas são um caminho, infelizmente, para possibilitar algo que a gente tem que evitar a qualquer custo, né? Que haja qualquer ensaio de ruptura democrática no nosso país. Nossa, foi tipo... perfeito, porque é um assunto importante para reflexão mesmo, e o que eu gosto muito da sua fala, eu vou pontuar algumas coisas. Você diz primeiro, eu não sou contra armas, eu só considero que as armas são perigosas,
Então que a gente precisa pensar com responsabilidade no tipo de regulação que a gente propõe. E aí quando você fala no tipo de regulação que a gente propõe e você fala, a nossa lei permite a posse dentro de casa, e você fala, eu não sou contra a lei, mas tem ali alguns requisitos. Uma discussão sobre a atitude do Bolsonaro que já mostra um viés autoritário dele, o que reforça o seu argumento intermediário, é essa iniciativa do presidente da República que sempre interfere naquilo que é competência do Congresso Nacional. Então, o instrumento democrático que a gente tem é o processo legislativo. No Congresso estão os representantes do povo brasileiro, eleitos pelo povo brasileiro, assim como o presidente da República, e aí o Congresso vota projetos de lei a partir de um procedimento que já está previsto na nossa Constituição Federal, e o presidente vai ter o seu poder de veto ou sanção, e depois isso vai para o Congresso, que pode decidir se derruba ou não o veto. Este é o procedimento democrático. O procedimento democrático não é você sair expedindo decreto como se você fosse o dono do país e pudesse mudar as leis ao seu bel prazer. Na verdade, isso só mostra uma tendência autoritária. E aí acho importante a gente falar que tem aí também o Supremo Tribunal Federal que pode dar alguma resposta nesse sentido, mas sempre chamando a atenção dos congressistas para essa responsabilidade que eles têm de se fazer respeitar, né, num movimento de honrar as cadeiras que eles ocupam. Eu tenho falado muito disso, porque toda vez que um deputado federal ou um senador se omite no dever que tem de proteger esse espaço da nossa democracia, a conta chega depois. Eu acho outra coisa fundamental na sua fala, que é você dizer, eu trabalho com o Exército, eu trabalho com as polícias e de maneira nenhuma a minha fala é uma fala de desmoralização dessas instituições. Existem bons profissionais e bons indivíduos e bons grupos em todas as instituições, e eu diria mais, sabe, Ilona, eu sinto que esse governo, eu já fiz um vídeo sobre isso, desmoraliza as Forças Armadas. Eu acho que dar as mãos a esse governo foi um erro estratégico, principalmente porque o Bolsonaro, consciente disso, coloca os militares sempre numa posição muito delicada. Não é à toa que o vice-presidente general Mourão é responsável pelo Conselho da Amazônia, sendo que a pauta ambiental é uma pauta extremamente criticada em âmbito internacional. Não é à toa que o general Pazuello, que está fazendo um péssimo trabalho, mas foi colocado no Ministério da Saúde, que a cloroquina foi produzida pelo laboratório do Exército, porque quando o Bolsonaro fosse acusado dessa não gestão que ele fez na pandemia e de contribuir para a morte de tantos brasileiros, ele saberia que ele poderia olhar para o Exército e falar, vocês estão comigo nessa. Então eles dão as mãos, porque se eu afundar, vocês vão comigo. E eu digo a mesma coisa das polícias, porque você vê um movimento, claro, e eu acho que aí vale também um pensamento sobre as forças de oposição ao Bolsonaro, no sentido de pensar qual é o tipo de ação que faltou em relação às polícias, né? Qual foi a atividade desses grupos no sentido de pensar em treinamento, pensar em qualidade de vida, pensar em assistência à saúde mental dos policiais? O que faltou nesse discurso para que uma pessoa com a personalidade do Bolsonaro conseguisse se colocar como liderança? Se ele consegue se colocar como liderança é porque você tem uma demanda, você tem uma fragilidade, você tem pessoas ali que estão esperando por alguém que se coloque por eles. Então faltou uma liderança responsável e todo o vácuo vai ser ocupado em algum momento e pode ser ocupado por um oportunista com tendências autoritárias. Nem tendências, um oportunista autoritário mesmo. Não sei porque eu não vou relativizar. Eu acho que uma coisa muito importante de dizer e essa é a minha opinião, o Bolsonaro, antes de ser um autoritário, ele é um oportunista. Ele vai fazer o que for bom para ele. A Sarah Winter deu entrevista agora há pouco, falando que foi abandonada pelo Bolsonaro. Tem aquele outro blogueiro preso no inquérito das fake news, Bolsonaro não lembra dele. O deputado federal agora pedindo desculpa no Congresso, porque diminuiu bastante o tom corajoso, né? O golpista que pede a Constituição Federal quando é preso, quando foi lá se defender no Congresso, ficou bem pianinho. O presidente que no dia seguinte foi falar que preferia um regime autoritário, enquanto estavam questionando a prisão do deputado, ele estava, calado. Porque ele abandonou o Santos Cruz, ele abandonou o Bebiano, ele abandonou a Regina Duarte. O próprio Weintraub ninguém nem sabe mais onde está, depois de fazer aquele vídeo constrangedor do lado do Bolsonaro. Quer dizer, ele vai te encorajar a se engajar nesse discurso de ódio e eventualmente a tomar uma atitude precipitada, e não pense que ele vai estar lá para falar, não, você fez isso por mim, esse é o nosso plano, estamos juntos. Se ele precisar, ele vai te deixar na mão. Então, eu acho importante porque eu sempre falo nesse sentido, porque eu acho que podem cair umas pessoas aqui que podem estar pensando, não, eu gosto, eu quero pegar minha arma e eu vou sair para combater aquilo que eu acho a boa luta e tal. Cilada.
Porque a hora que você se lascar, não vai ter Bolsonaro nenhum para te defender, entendeu? Então, acho que tem essa coisa também de movimentar a população num sentido irresponsável, e a gente corre o risco, as pessoas correm o risco de chancelar e de se engajar numa proposta que com certeza vai ser pior para elas. É muito bom que a gente possa divergir, é muito bom que a Ilona possa dizer, olha, a gente pode discutir a questão do armamento no Congresso, mas a gente só vai poder discutir as questões que a gente acha importantes se a gente mantiver o nosso espaço democrático. A hora que a gente estiver lidando com a imposição, não tem mais espaço nenhum para diálogo. E só assim, para fechar, Gabriela, eu acho que a gente tem que saber, assim, arma, em geral, ela não tem volta. Então, se a gente se envolve em algum enfrentamento com arma, depois não dá para voltar atrás. A letalidade é muito diferente de você dar um soco em alguém, de você até, enfim, ter uma faca. Então, assim, eu já escutei muita gente que cometeu erros, como você também, como advogada criminalista, deve ter conversado com muitas pessoas que agiram de sangue quente. Então, essa não pode ser uma discussão lidada, enfim, né, tratada dessa forma. É uma discussão de vida ou morte. Então, ninguém aqui quer se tornar assassino, né? Ninguém aqui quer participar de algo que depois vai se arrepender e que vai levar o peso para o resto da vida. Acabar com vidas, acabar com famílias, e ainda contribuir para algo que estaria aí acabando com a democracia do Brasil. Então, acho que essa reflexão tem que ficar. Exato, acho que é o tema que mais demanda menos emoção e mais razão, né? Não poderia ter slogan melhor para esse momento. É isso aí. Obrigada por essa conversa. Obrigada. Eu vou dizer para o pessoal deixar os comentários, acompanhar a Ilona. Vou falar de novo dos livros dela, vou mostrar aqui. A Defesa do Espaço Cívico, Segurança Pública para Virar o Jogo e Drogas, as Histórias que Não Te Contaram. Já li todos. É isso, obrigada galera, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo e compartilhem esse vídeo com seus amigos, principalmente aquele amigo que está achando que precisa de uma prova de masculinidade aí, da arma, porque vai por mim. É cilada, Bino.